Boa tarde a todos. Deputado Mota, muito boa tarde. Coronel Fábio, nosso prefeito. Rodrigo Stabile, comandante da Força Nacional. Secretária Amaro, secretária Robson, todos da imprensa. Vereador Peixão, por favor. Muito boa tarde, como vai o senhor? Nosso presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Todos da Secretaria de Saúde, todos da Força Nacional, a imprensa, muito boa tarde. Estivemos aqui há 45 dias atrás, dando início a um trabalho formidável que vai ficar na história de São José do Rio Preto. Rodrigo, o que a Força Nacional fez aqui é algo realmente significativo. E nós queríamos expressar o nosso agradecimento por tudo que vocês vieram de longe, profissionais de saúde de todos os estados do Brasil praticamente, do Nordeste, do Sul, Sudeste, todos vieram a Rio Preto e deram o mais importante que a gente precisava, naquele momento de crise de saúde: amor, Trouxeram técnicas, trouxeram conhecimento, trouxeram paciência, e atenderam a população de uma forma tão brilhante. Então, é nesse sentido que eu gostaria de começar falando um pouquinho do cenário que nós herdamos, que nós começamos a nossa gestão aqui em janeiro, e já tínhamos uma situação já instalada, e é dessa forma que eu quero começar. O primeiro slide, por favor. Andréia, a gente vai fazer algo mais dinâmico, mais que apresentação, mas algo que a gente possa conversar. Andréia Negri é chefe da vigilância aqui em Rio Preto, uma das maiores assumidades em arboviroses, em dengue, Então, quando nós iniciamos a gestão, na verdade até antes, prefeito, nós tivemos um processo de transição, na saúde. Fizemos inúmeras reuniões nesse processo de transição, e um dos temas que foram discutidos em todas as reuniões que nós fizemos foi a questão da dengue, Nós já tínhamos em dezembro, quando iniciamos a transição, uma situação já de epidemia de dengue instalada, correto, Andréia? Sim, foi isso mesmo. Boa tarde a todos. Quero agradecer também todo o empenho da Força Nacional, que acho que hoje o dia é deles, é para eles. Toda a nossa admiração pelo trabalho que vocês fizeram e por todos aqui. Obrigada, prefeito, pela presença, os vereadores e o secretário pela oportunidade, mais uma vez, de confiança. É isso mesmo, secretário. Antes mesmo, a gente já estava vivendo um período já crítico de epidemia, com 10 vezes mais notificações no mês de dezembro do que qualquer outro ano na nossa história. Então, essa informação é importante, André? Porque nós, então, fizemos um processo de transição já sabendo que nós tínhamos uma epidemia de dengue, Já no processo de transição, nós tratamos de fazer algum tipo de contato, prefeito, o senhor sabe disso, e que já fosse decretada a situação de emergência em saúde pública em dezembro, para que as medidas necessárias já pudessem ser tomadas. Eu não sei o motivo, mas essa foi uma questão. Andréia é da administração anterior e não foi decretada essa situação, mas já no segundo dia do nosso governo, nos reunimos, conversamos com a Andréia. Andréia lembra exatamente da hora e do local que nós conversamos, porque foi os primeiros assuntos que nós tratamos com as secretarias, a questão da dengue. E a resposta dela foi muito clara: estamos em uma epidemia de dengue, sem sombra de dúvidas, devemos declarar emergência em saúde pública. Não é isso, André? Foi isso mesmo. Na verdade, nós já tínhamos, na nossa sala de situação anteriormente, como o doutor falou, já sugerido essa opção em dezembro, com decreto. Fizemos reunião com o Ministério da Saúde dia 23 de dezembro, que terminou 19 horas, bem na véspera de sair do feriado de Natal, em que nesse momento foi discutido: decreta, se não decreta, se é importante. Realmente Rio Preto está numa situação atípica, não vivida antes, e aí ficou-se realmente assim. O secretário, na época nós sugerimos, enquanto equipe, e ele falou: não, mas para decretar ou fazer todas as ações. Eu falei: dá para fazer as duas. Ele falou: vou começar as ações e o próximo governo fica a cargo da decisão. Faltavam 7 dias para acabar o governo.
E aí foi isso que aconteceu. Logo que o governo entrou, já conversamos com o secretário e o prefeito já desencadeou todas as recomendações de vigilância em saúde e assistência que foram necessárias. Eu acho que, assim como muitas outras situações que o município herdou, a situação da epidemia de dengue também foi mais um problema herdado também, né? A gente já falou que em dezembro nós já tínhamos números já alarmantes, né, que eram condizentes com uma situação epidêmica, os gráficos vão mostrar, e, enfim, né, medidas não foram tomadas, e hoje, coronel, eu vejo algumas pessoas criticarem, né, a Secretaria de Saúde, ou criticarem o governo, dizendo, mas que ações foram feitas, ou por que tais ações foram feitas ou deixadas de fazer. Mas a gente tem que trazer a responsabilidade realmente a quem tem responsabilidade, não é? Então, lá atrás já se sabia da epidemia de dengue, nós temos o monitoramento, o Ministério de Saúde tem, a Secretaria Municipal tem dados e já era previsto que seria tão grave. Então, assim, no meu entendimento, as ações foram atrasadas e por isso Rio Preto passou por períodos tão ruins. E graças a Deus, quando nós começamos a administração, com o apoio do Ministério de Saúde, com o apoio da população, com o apoio das pessoas envolvidas na saúde, na Secretaria de Saúde, com as pessoas que trabalham lá na linha de frente, a gente conseguiu, e é isso que nós estamos falando aqui hoje, de dar uma resposta para a população e uma resposta para a sociedade, porque os números realmente, nós vamos mostrar, são realmente menores nos dias de hoje. Em janeiro, só para falar do total de casos aqui com sintomas de dengue, em janeiro desse ano foram 23.159 casos. Em janeiro foi o pico da epidemia de dengue no nosso município. E ficamos muito felizes porque se previa que o pior fosse agora no mês de março. Então, em janeiro nós passamos pelo pior, com 23 mil casos, né? Pouco que se fazer em janeiro, a não ser startar todas as medidas, mas a resposta, todos sabem, no controle de arbovirose não é imediata. Mas já iniciamos em janeiro que era necessário ser feito, isso se continuou todo mês de janeiro, fevereiro, até agora continua, e aí de janeiro para fevereiro, de 23, viemos para 16.200 casos, e agora no mês de março, 6.336 casos, né, de sintomas de dengue. Então isso realmente mostra queda expressiva nos números, e quando eu falo queda, coronel, eu quero falar de ações, né? Porque mais uma vez, contra números não tem argumentos, né? Dizer que não foi feito ou não foi conduzido de forma clara, os gráficos, ou de forma adequada, ou deixou de ser feito, ou poderia ser feito aquilo, isso aqui mostra para a gente a forma séria com que a Secretaria fez. De novo, com o apoio do deputado Mota, nós estivemos lá em Brasília, né? Mostramos logo em janeiro, né, a gravidade do problema que nós passávamos, mostramos a situação que a saúde do Rio Preto, a saúde de Rio Preto foi entregue para nós e os problemas que a gente deveria. Então, mostramos e montamos um plano, a Andréia estava lá, a Andréia participou diretamente, um plano de ações muito robusto, coronel, um plano de ações embasadas, com dados técnicos, científicos, que foi inclusive, o senhor estava lá, elogiado pelo Ministério, né, então, ministra Anísia, e esse mesmo plano, nós falamos com o doutor Eleuso, nosso secretário estadual de saúde, o secretário também elogiou os planos, né, estávamos lá, aliás, né, eventualmente, eles até sugeriram algumas coisas, nós falamos, já está no nosso plano, né, tem que fazer tal coisa, já estamos fazendo, né, então, isso trouxe para a gente a possibilidade, né, inclusive agora nesse momento, da Força Nacional estar aqui em Rio Preto, né? Então os dados estão aqui e inclusive a questão de óbitos, né, como em janeiro foi maior do que nós temos até agora, justamente porque quando nós pegamos a prefeitura como estava, os protocolos do tratamento de dengue, o treinamento da equipe, tudo isso precisou ser refeito, né? Então a gente vê realmente que os números de dengue, principalmente de mortes, dos casos graves, claro, foi uma epidemia atípica, como a Andréia mostrou, foi uma epidemia caracterizada por um vírus mais agressivo, isso é verdade, mas a gente pode falar que na maior parte das vezes as mortes são evitáveis,
com um tratamento adequado. Então, quando a gente vê em janeiro um número de mortes maior do que nos outros meses, nós estamos falando que a equipe também foi bem preparada, né? Quando assumimos a secretaria e preparamos melhor a equipe, preparamos melhor toda a assistência para que a gente pudesse evitar mortes. E aqui nós estamos em março com apenas um óbito. Infelizmente, né, pessoas morreram, mas a gente está conseguindo mostrar que com o tratamento adequado a gente consegue diminuir, inclusive, casos de óbito. E a maior parte desses óbitos são pessoas com comorbidades, são pessoas com doenças crônicas, não é isso, André? Isso mesmo. Próximo slide, por favor. Esse diagrama mostra a situação que nós vivíamos em dezembro de 2024, né? Em dezembro de 2024 são 415, André? 415 notificações por 100 mil habitantes, tá? E se nós olharmos esse gráfico aqui, olha que interessante, coronel, eu acho que é importante as pessoas entenderem, vereador Peixão, olha que importante, tá vendo esse grafiquinho aqui, esse que está com o número aqui, esse azulzinho? Olha desde quando Rio Preto já vivia uma epidemia de dengue. Outubro? Outubro porque já a gente está falando aqui sinalizava... em semanas epidemiológicas, é outubro, né? Outubro já sinalizava dengue 2 e 3 predominando, e lá no início do ano a gente pode atribuir os casos mais à epidemia de chikungunya que a gente estava vivendo. Então, coronel, se alguém fala assim, mas a gestão não fez nada, a gestão não fez nada em outubro, quando poderia ter tomado medidas para evitar que o pior acontecesse em janeiro. Está aqui, isso são gráficos epidemiológicos. Sim? Então, pegamos realmente dezembro numa situação grave, e foi por isso que nós descartamos, iniciamos todas as medidas, né, e a situação de emergência em saúde pública, já no segundo dia de governo, foi decretada. Próximo. Quer complementar, André? Não, eu ia falar que o ano de 2024, nós nunca voltamos aos níveis endêmicos. O que é isso? Está vendo, todos os anos, a linha roxinha voltava para baixo do verde no segundo semestre. Esse ano não voltou, porque nós estávamos realmente com essa alta circulação de chikungunya, dengue 1, dengue 2 e dengue 3, coisas que a gente também não tinha no passado. Então já apontava uma gravidade para 2025 bastante importante. Então, as medidas, né, já logo do início do governo, e a principal medida foi declarar realmente a situação de emergência em saúde pública para que a gente pudesse tomar as medidas necessárias, né? Na verdade, já era uma situação, no meu entendimento, coronel, que já devia ter sido feita anteriormente, muito antes de janeiro. Próximo. Esse gráfico também fala da gravidade, mais uma vez, da epidemia que nós passamos, tá? A pior epidemia de dengue da nossa cidade tinha sido em 2019, correto, Andréia? O número de confirmados foi em 2019. Isso. E aí, a gente, em 14 de janeiro desse ano, nós passamos o maior número de casos que até então a cidade tinha passado numa epidemia de dengue. Então, nós vivemos a pior epidemia de dengue da história de São José do Rio Preto, coronel. Tá? E com um agravante, né? Com um vírus atípico, produzindo realmente uma doença muito mais sintomática, grave, levando os pacientes a recorrerem às unidades de saúde. E a característica também do tratamento de dengue, né, coronel, é que não é um tratamento rápido. O paciente precisa ser hidratado, mantido em observação, colher exames de rotina, né? E até por isso a gente teve, principalmente em janeiro, um aumento do número de casos e de pessoas nas UPAs, né, em unidades básicas. Próximo, por favor. Quer complementar o gráfico, André? Não, isso mesmo. Próximo. Já mostrava a maior epidemia. Né? Agora, esse número, né, subiu para o maior número da história. Esse gráfico lá em cima, então, a gente vê, né, nós chegamos a 1.098 notificações por 100 mil habitantes, a pior da história de Rio Preto, né? Esse pico foi em janeiro, e aí nós tivemos essa redução acentuada, e de novo, contra esses dados a gente não tem argumento, coronel, e a gente pode ver nesses gráficos
como é exponencial a queda do número de casos. Isso reflete nada mais do que as ações implementadas aqui na cidade. É exatamente por isso que caiu. E o pior, que estava sendo previsto em março, não vai acontecer, não aconteceu. Tudo em queda. Os números são ainda um pouco altos, é verdade, mas nós estamos trabalhando ainda para que a gente tenha uma redução maior ainda, Andréia. Isso mesmo. Mas só que a gente tem até um gráfico que a gente coloca, todos os anos, período de janeiro, fevereiro, março, é a ascendência de casos. E esse daqui, realmente, nós vamos começar já estamos reduzindo, né? Uma redução bastante importante. Aqui, em relação aos óbitos, né? A distribuição deles em azul são os casos de óbitos em 24, em laranja os de 25. Então, mostrando já que dezembro realmente já iniciava essa epidemia que a gente estava com um grande número de casos. Nós tivemos anos com 2 casos, com 3 casos, anos com 11 casos o ano todo, né? E aí nós fechamos 2024 com 24 casos com início de sintomas no ano de 2024. E já, né, com uma ascendência importante, com um pico da epidemia na semana 4, que é a quarta semana de janeiro, né, não finalizando nem o mês ainda. Então, foi bastante expressivo essa questão e a letalidade realmente, nossa, tá em 0,07. Ela fica sempre entre 0,4 e 0,6. Provavelmente ela vai cair ainda mais para esse ano, porque nós temos óbitos de investigação sim, mas temos casos ainda que vão entrar, infelizmente, né? Vocês podem ver, em março nós temos 6 mil notificações, ainda teremos mais notificações nesse mês, e isso fica ainda o alerta, né? Não quer dizer que porque está baixando, né, secretário, nós estamos reduzindo o número de casos, que a dengue acabou, pelo contrário, nós estamos ainda com uma epidemia importante. Próximo. Aqui também, né, o gráfico mostrando, né, por faixa etária, né, sintomas, enfim, a gente pode observar, né, que os óbitos foram maiores na população entre 60 e 69 anos, né, mas mais que tudo a doença acometeu e levou ao óbito de pessoas idosas e principalmente que tinham doenças crônicas também. Próximo. Esse gráfico também é bastante importante porque fala do número de atendimentos que foram realizados na atenção básica, incluindo o nosso serviço de telemedicina, Coronel. Fortalecemos o serviço de telemedicina, né, está sendo fortalecido a cada dia. O telemedicina tem sido um apoio muito importante para nós, está apoiando principalmente os casos mais leves de dengue, né, porque os casos graves eles são orientados também a procurar. Ele consegue fazer um diagnóstico através da telemedicina, né, quem são as pessoas que realmente devem procurar as UPAs ou depois o centro de hidratação aqui quando foi aberto. Então foi um braço muito importante para a gente, um serviço muito importante e fortalecido, e é 100% do município, né? Aqui a gente não tem nenhuma empresa, a gente não tem aqui nenhum contrato, a gente tem aqui profissionais da nossa Secretaria de Saúde trabalhando em prol da saúde de Rio Preto. Os atendimentos aqui, então, olha que interessante, né? Comparando de um ano para outro, né? Em 2024, nas unidades básicas foram atendidos 714 pacientes em janeiro do ano passado. Em janeiro desse ano, 52 mil pacientes. Olha a quantidade absurda, mostra, né, o impacto disso, né, para Rio Preto. Isso mostra o quanto nossa Secretaria de Saúde foi testada, quanto os profissionais se esforçaram para atender, né? Eventualmente, sim, tivemos uma fila, a gente não pode negar problemas, né? Então, eventualmente, tivemos uma fila maior do que nós gostaríamos que tivesse para um atendimento numa UPA, é verdade, mas 52 mil atendimentos comparado a 700 em janeiro. Em fevereiro, 46 mil atendimentos. Eu estou falando, vereador Peixão, só da atenção básica e telemedicina. O senhor vai ver os números da atenção especializada, tá certo? E olha aqui a resposta com as ações implementadas, né? O quanto que diminuiu, né? A gente fica muito feliz ao ver esses números. Rodrigo, próximo, por favor. Atendimentos na atenção, no serviço de urgência do município. De janeiro do ano passado, 4.840,
para janeiro desse ano, 61.756. Com todas as dificuldades que nós herdamos, sem possibilidade de contratação de médicos, com muitos problemas, nós demos a resposta para Rio Preto. 61 mil atendimentos na atenção, na urgência de Rio Preto. Se a gente complementar mais com 51 mil, nós estamos falando de 110 mil, mais que isso, 112 mil atendimentos. Se eu comparar de um ano para o outro, né, a gente falou de 5 mil para 4, de 9 mil para 120 mil atendimentos. Nós fomos testados no nosso extremo, coronel. De um mês para o outro, 61 mil veio para 43 mil, reduziu em 30%, resultado das ações. De 43 mil para março, 14 mil, redução de janeiro para março em 67,3% dos casos de atendimento. Isso é um número expressivo, e de novo, não dá para argumentar com esses números, coronel. Quer complementar, André? Não, é isso mesmo, reflete, né? A curva, isso aconteceu tanto na rede pública quanto na rede privada. Lembrando que esses atendimentos são só da rede pública. E metade das nossas notificações, que eu falei os números, foram na rede privada. Então, a nossa população, ela foi muito acometida. Nós tivemos aí uma incidência bastante alta de casos e principalmente atendimentos, né? Então, toda a rede ficou estrangulada, realmente, atendendo dengue 90% do tempo. Próximo. Aqui um resumo, né, dos casos que nós atendemos, né, do caso de dengue C, que é aquele caso justamente que necessitava de uma atenção, de um atendimento especializado, aquele caso que precisava ficar em observação e colher exames seriados, né? Então, a quantidade de pacientes atendidos só do dengue tipo C, da dengue tipo C, nas nossas UPAs e no PS da Vila Toninho, né? Nós atendemos só de dengue C 420 casos. Próximo. Os nossos números também em relação aos centros que nós criamos, né, ao centro de hidratação. O centro de hidratação na UPA Jaguaré foi aberto em 25 de dezembro. Tá? Então, como a gente falou, coronel, a epidemia já estava instalada, né? Lá atrás. Em outubro a gente já tinha números epidêmicos. Em dezembro explodiu, mas a administração anterior deixou para abrir só o centro de hidratação em 25 de dezembro. Né? E aí é fácil criticar, né? Não fizeram o que tinha que ser feito. Era um pouco. Nós ou a anterior administração que devia ter tomado, vereador Peixão? O senhor, lá como nosso representante na Câmara de Saúde, né? Acho importante falar sobre isso. Né? Já tínhamos uma epidemia instalada ano passado, né? Que a resposta de abertura do centro de hidratação só veio em 25 de dezembro. E gozado, as pessoas que criticam agora são as que estavam na administração e na gestão ano passado, inclusive responsáveis por abrir o centro. Então, a gente precisa alertar essa situação. Então, foi aberto realmente, nós tínhamos o centro de hidratação lá na Jaguaré, nós acompanhamos esse centro de hidratação todos os dias. O Rodrigo, quando chegou aqui, o centro de hidratação estava lá, funcionando, né? A Secretaria de Saúde empenhada em atender a população, mas nós vivemos a pior epidemia de dengue da história. E aí, nós observamos que, com o apoio da Força Nacional, primeiro tentamos reorganizar fluxos, tentamos evitar que houvesse necessidade de gasto, vereador Peixão. Custa 1.400.000 por mês a Swift aberta. Nós não vamos desperdiçar recursos. O senhor sabe muito bem a realidade que nós temos, né? Então, nós acompanhamos e fizemos um monitoramento do centro de hidratação e levamos ele até o momento que dava para levar. Mas aí, com o apoio da Força Nacional, com a equipe especializada, nós falamos, agora sim é o momento de abrir a Swift como um centro de hidratação, economizando recurso financeiro e recurso de pessoal, que é um outro problema que nós levamos lá, o deputado Mota estava lá, levamos ao conhecimento da então ministra Anísia, a dificuldade que nós herdamos em relação a efetivo dentro da unidade de saúde.
Tá? Então, foi aberto com 30 leitos, realizou-se lá no Jaguaré, no centro de hidratação, quase 2.000 atendimentos, com média de 32 pacientes por dia. A Swift abriu em 20 de fevereiro, né? Foi aberto depois do apoio do deputado Mota, depois da nossa conversa lá em Brasília, né? Depois da avaliação do comandante da Força, o Rodrigo, que esteve aqui em Rio Preto, e aí abrimos o complexo com 100 leitos para atender a população. Fizemos 3.628 atendimentos, né? Com uma média de 125 atendimentos por dia. Um atendimento, de novo, então, especializado, um atendimento rápido e um atendimento, Peixão, que não atendeu só Rio Preto, não. Atendeu a região toda e, inclusive, pacientes que tinham convênio vieram para o centro de hidratação, porque o atendimento na rede de convênios, inclusive, tinha um tempo muito mais demorado que o nosso aqui de atendimento. Isso mostra o empenho dos profissionais que aqui estavam, não só da Força, como da Secretaria de Saúde. Próximo, por favor. Algumas ações que nós fizemos, e por isso a resposta, coronel, por isso a melhora de todos os números, né? Como fizemos lá atrás, né? Capacitação das equipes dos agentes, né? As ações, né? E aí vale a pena falar da união das secretarias, né, do diferencial do governo, da gestão do senhor agora, as secretarias estarem conversando, falando, uma ajudando a outra. Dr. José Heitor, incansável na luta aí, né, com uma dificuldade enorme, né, herdando também problemas do passado. Então, disparamos, né, aqui o apoio técnico, né, de profissionais como a Andréia, né, respeitados no Brasil inteiro, de alto nível, falando, olha, as ações são essas, vamos buscar isso. Fizemos contato com o Ministério, o Dr. Rivaldo esteve aqui, nos trouxe armadilhas disseminadoras, dos larvicida. Inicialmente recebemos 3.000, mapeamos as áreas onde mais tinha infestação, pedimos mais, chegou mais 3.000, estamos com 6.000, a cidade inteira coberta com estações disseminadoras, larvicida. Por isso esses números caindo, por ações técnicas. André, quer complementar das ações? Foi isso mesmo, nesse contato do Ministério da Saúde, né, que foi bastante importante, né, tanto que metade dessa sala é do Ministério, vindo por ele, né, a Força Nacional, e realmente, diante dessa grande epidemia vivida, com todas as ações, e próprio governo sempre fala, né, há 40 anos a gente sempre faz a mesma coisa. É retirada de criadouros? É importante? É, nós todos precisamos, a população precisa colaborar. Porque até nos panfletos que a gente está entregando, 75% dos criadouros estão dentro de casa. Né? Isso em todas as pesquisas, não só aqui no município, mas quando a gente faz o levantamento larvário, isso identifica em todos os lugares. Então é dentro da nossa casa que a gente precisa ver o problema, com relação à larva. Então é um passo. O outro é a nebulização, que nós já temos isso dentro da secretaria, mapeamos, fazemos toda essa ação. Nebulização veicular veio junto, a gente já cobriu a cidade inteira com a nebulização fumacê, que todo mundo conhece como fumacê, a veicular, e já estão começando a passar de novo, já estão fazendo uma segunda escala de passar a veicular na cidade. E aí, como novas estratégias, nós viemos com a questão da IDL. O Ministério ofereceu as estações disseminadoras, junto com a Fiocruz, né, não podemos esquecer que também é um órgão bastante importante. E aí, com isso, começamos, né, o secretário totalmente aberto, falou, não, vou receber o Ministério, vamos conversar, o que eles têm para oferecer, e atuou e falou, vamos começar. E começou rápido, falou, mas eu quero para ontem. Então, em janeiro, a gente já estava começando, o que é um processo bastante complicado, mas foi super facilitado. E aí, nesse mesmo tempo, o secretário e o prefeito foram também ao Ministério falar com a ex-ministra e conseguiram todo esse apoio questão institucional, com a Força Nacional e ainda mais com vetores, porque nós estamos vendo agora também de evoluir com a Wolbachia, que é mais uma estratégia para a gente estar colocando aqui no município. Então, a gente não vai parar. Mesmo com a epidemia diminuindo, a gente vai sempre buscar melhorias, porque esse é o incentivo que nós estamos tendo de vocês. Isso é muito bom. Isso fica o agradecimento mesmo. Ó, tem novas tecnologias? Vamos colocar. Tem novas... Então, isso é bastante interessante e, é claro, um bom retorno para a população. Próximo. Outro aspecto importante, coronel, foi a abertura que o senhor conseguiu dos leitos. Aí a nossa gratidão do senhor,
como a gente sempre fala na secretaria, né, ao longo de muitos anos em Rio Preto, a oferta de leitos foi diminuindo. A gente sabe que a cidade cresceu muito e o número de leitos não aumentou conforme aumentou a cidade. E infelizmente para Rio Preto, muito pelo contrário, as ofertas de leito diminuíram, porque o hospital de base, que é o hospital maior da nossa cidade, um hospital de referência, é também um hospital regional, né? E o que a gente conseguiu perceber é que essa regionalização, ela foi pouco interessante para Rio Preto, porque hoje o hospital de base atende menos riopretenses do que atendia há anos atrás. Isso a gente observa também. O Dr. Fernando Araújo está aqui, presidente do Conselho Municipal de Saúde, sabe muito bem da problemática, foi nosso secretário de Saúde também, doutor, minha reverência, e nós já discutimos sobre isso, que é um problema que precisa ser enfrentado. Deputado Mota, precisamos de todos unidos em relação a essa situação, porque nós custeamos os leitos para o munícipe, vereador. A prefeitura custeou, porque nós tínhamos uma situação muito ruim nas UPAs, ainda não é ideal, essa é a verdade, a gente está trabalhando e vai melhorar isso, tenho certeza, vereador, mas uma situação muito ruim, e a gente precisava tirar esse doente da UPA, e ainda mais numa epidemia pior da história, nós precisávamos de leito. Então, o esforço da administração aí de todos, Coronel Fábio, em buscar recursos de todos os lados, né, e ainda tem feito isso e possibilitou a abertura, posso dizer para o senhor, histórica desses leitos para nós, né? A secretaria se mobilizou também, nós conseguimos parceiros. Ontem mesmo estive no Hospital João Paulo, né, no AME, né, estivemos com o Frei algumas vezes. Então nós estamos buscando parcerias e soluções para que a gente ainda possa ter uma rede muito mais fortalecida do que é. Mas aí eu peço, por favor, né, que nos ajude nessa causa, que é uma causa junto ao Estado, junto ao governo federal, né, porque é uma causa que a gente ainda vai lutar bastante. E aí nós tivemos 87 leitos a mais para a população de Rio Preto enfrentar a epidemia de dengue, né, 45 no hospital de base, sendo 35 de enfermaria, 10 leitos de UTI, 10 leitos no Hospital da Criança e Maternidade, 10 leitos na Santa Casa, 14 no Hospital Municipal, 8 no João Paulo, no AME, sendo 4 de enfermaria e 4 de UTI. Não é fácil arrumar esses leitos, não é fácil conseguir leitos, né? Além do custeio para a nossa cidade, isso também demanda um trabalho muito grande, o senhor sabe disso, né? O Dr. Fernando Araújo está aqui, sabe da dificuldade que é conseguir tudo isso, dos trâmites, né, que dificultam tudo isso, mas eu posso dizer para o senhor que foi mais uma ação histórica da administração do senhor, coronel, esses 87 leitos para a população. Próximo, por favor. As nossas primeiras estações disseminadoras de larvicidas instaladas em Rio Preto, né, foi realmente noticiado, e como a Andréia mostrou, né, a gente não pode esperar resultados diferentes, coronel, fazendo sempre as mesmas coisas. Então era necessário, e aí quando a gente conversou tecnicamente, né, era necessário fazer alguma coisa diferente. O que está aí ao nosso alcance, né? O Ministério da Saúde forneceu essas estações, o Dr. Rivaldo esteve aqui, conversamos com o Rivaldo, né, e conseguimos 3.000 e agora mais 3.000, são 6.000 estações disseminadoras de larvicida cobrindo toda a cidade, né? O que é legal falar dessa estação, para quem não conhece essa estação disseminadora de larvicida, né? Porque ela atrai o mosquito, né, da dengue, ele impregna, ele fica impregnado no veneno, coronel, e aí ele sai botando, né, em vários locais o ovo, né? A fêmea sai botando o ovo ali, e aí ele vai contaminando os outros locais que ela vai botando o ovo com esse veneno. Então, a resposta, como nós vimos aí, né, a resposta muito boa, foi muito positivo essa ação da estação disseminadora. Próximo, por favor. Andréia, quer falar sobre a estação? Foi isso mesmo, foi em termos de vetores, nós tivemos um grande avanço esse ano e estamos muito animados para continuar. Essa questão da estação, a Volpáquia, talvez aí melhorias na informação, que o secretário também está buscando. Esperamos fazer a diferença sim para esse ano, ainda, com relação à evolução para
melhorar o controle da arbovirose e também a informação, né? Porque hoje a gente tem um sistema da arbovirose que é o CISA-Web, que manda para o Estado. E tem também, e o Ministério, ele tem o sistema do Ministério, o Estado encaminha para lá. Então a gente vai tentar também melhorar essa informação dentro, chegar mais rápido para o Estado e para o Ministério também. E aí, eu acho que esse momento histórico, né, que foi a chegada da Força Nacional, eu me lembro quando nós estivemos lá no Ministério, deputado Mota, que nós falamos para a ministra, isso era janeiro, né? Fim de janeiro, e eu disse, nós não vamos suportar mais um mês desse jeito sem ajuda, vai colapsar, né? Pior epidemia enfrentada, casos graves, uma secretaria com muitas dificuldades herdadas, com muitos problemas que tivemos logo no início, né? E aí, graças a Deus, felizmente, a resposta também veio em forma de anjos azuis, tá? Então, um marco para a gente foi a vinda da Força Nacional. Acho que depois você vai falar um pouco mais sobre a atuação da Força, né? Então, a abertura do centro de hidratação, então a possibilidade, com o auxílio da Força Nacional, de ampliar o atendimento de 30 para 100 leitos, né? Próximo, por favor, com demanda espontânea, sem referenciamento, 24 horas por dia, né? Aí nós temos então a redução, né, do número aí de casos, né? Então esse gráfico aqui da esquerda, só para ficar bastante claro, né? Azul janeiro, vermelho fevereiro e março o verdinho, né? Então vocês veem que 2025, disparado, né, foi o maior número de notificações da história de dengue no município, né? Secretário, eu queria acrescentar aquilo que eu falei, ó, em todos os anos é uma crescente, janeiro, fevereiro, março subindo. Esse ano, janeiro, foi o pico e agora a gente está conseguindo reduzir. É claro, a epidemia ela teve uma antecipação, então espera-se que quando você tem uma antecipação, a curva caia antes, mas também tem o risco de que você antecipando, quando ela sobe, ela se mantenha. Se você não faz nada, ela pode se manter. Então, com as ações e também com a questão viral, né, que depende muito dessa circulação, ela começou a cair dentro das semanas esperadas que uma epidemia ocorra, mas foi em um volume muito alto, né, em janeiro, que a gente nunca viveu. Então isso fica muito refletido naquele primeiro gráfico. Eu trouxe a 2013, né, nós trouxemos, que foi o ano que a gente também decretou emergência aqui no município. Foram os 2 anos que nós decretamos emergência aqui no município de São José do Rio Preto. E 2013 foi uma situação bastante caótica também, colocamos tenda, chegamos a ter que colocar tenda em 2 unidades, mas nem chega aos pés do que foi agora, em termos de decretos de emergência. Agora realmente, por isso quando o secretário perguntou, todos os anos eu falava, não decreta, não precisa decretar, mas falei assim, olha, porque a gente tem todo um trâmite a ser feito, a gente tem todo um olhar do Tribunal de Contas o tempo todo em cima da gente, para cada real que é gasto, né, em relação à dengue, porque com o decreto a gente pode ter algumas compras facilitadas, mas como a gente já tinha bastante ata de registro de preços, nós conseguimos ir comprando, mas pelo menos facilitou a compra, e principalmente a questão dos recursos humanos e conseguir toda essa ajuda. Então esse gráfico, esse primeiro, mostra muito isso, né? Então período de ascendência, março e abril, historicamente é sempre o pico de uma epidemia, esse ano foi totalmente atípico. Então nós já estamos apresentando uma queda no mês de março com todas as ações que a gente já está realizando e, é claro, com a curva epidêmica se concretizando. É isso, e aqui à direita justamente, né, comparando o ano passado com esse ano, o número de notificações, então a gente vê janeiro lá em cima, redução para fevereiro e uma redução maior ainda para março. Esse mês de março a gente já tem aí quase níveis equiparados ao ano passado e agora no próximo mês a gente vai estar abaixo desses números com certeza absoluta. Próximo. Aí a redução do número de casos, e é importante falar que isso justifica justamente agora as ações, né, desse momento, e é isso que a gente vê, né? Nós atendemos aqui na Swift com esses 100 leitos, com todos os profissionais da Força Nacional, chegamos a atender 280 pessoas em 180 em 24 horas, acho que foi o máximo, né, Rodrigo? E aí a gente vê no gráfico aqui a diminuição desse número de atendimentos, como foi acontecendo. E aí nós temos hoje, graças a Deus,
número aí de 54 pessoas atendidas apenas, o que foi mais de 180, hoje são só 54 casos, né? Nós fizemos na última semana uma redução do horário de atendimento, que era 24 horas no início. Semana passada passou de 7 da manhã às 19 horas, isso porque a gente percebeu que depois da meia-noite o centro atendia só um paciente, entre 19 e 22 passavam 4, 5 pacientes só, então a gente percebeu que esses 4, 5 pacientes poderiam ser absorvidos tranquilamente pelo sistema de saúde do município, né? E aí estamos atendendo atualmente de 19 a 7. E essa redução do número de casos, tivemos aí 54 ontem, né? Trouxe uma notícia muito ruim para a gente, coronel, que é a necessidade da Força Nacional de Saúde ir atender outros municípios, né? Então, cadê a Ju? Nós estivemos, né, praticamente todos os dias conversando e evitando que chegasse, né? Felizes porque a gente tinha uma redução do número de casos, mas ao mesmo tempo tristes, porque chegaria o momento da Força Nacional falar tchau para Rio Preto. E esse momento chegou, né? Tem mais algum slide? Com apenas 54 casos, né, atendidos. Hoje, coronel, deputado Mota, Peixão, doutor Fernando Araújo, todos os secretários aqui, todos presentes. Hoje, coronel, a Força Nacional encerra o atendimento aqui. Quero te agradecer a você, agradecer a todos aqui, doutora Elaine, foi minha preceptora, eu voltei a ser residente, eu trabalhei aqui no Carnaval, vim trabalhar aqui junto com eles, vesti esse macacão com muito orgulho, doutora, e estivemos juntos esses dias todos. Eu quero agradecer vocês, Ju, do fundo do coração, obrigado, mais que qualquer coisa, vocês deram um exemplo do que é ser profissional de saúde. De tudo que eu podia ver aqui, eu vi de pessoas técnicas, humanas, batalhadoras, guerreiras, com vontade de fazer, eu vi em vocês. Então, eu fico triste de vocês estarem indo, feliz porque passou o pior, mas triste por vocês irem. Vocês saem daqui e vocês vão levar um pouquinho de Rio Preto, tenho certeza disso, mas vai ficar muito de vocês aqui. Muito, Rodrigo, muito mesmo, tá? Obrigado de coração. Eu aqui represento a saúde, né? Nesse momento, os profissionais de saúde, falando aqui, né, em nome de todos. É uma gratidão eterna que nós temos por vocês, porque vocês fizeram, né? Sou voluntário da Força, meu nome já está lá e para a próxima missão eu estou junto com vocês, viu? Muito obrigado. Obrigada, secretário, Andreia, pela apresentação. Dando sequência a esta cerimônia, convido agora a vir à frente o prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Cândido, o secretário municipal de saúde, Dr. Rubem Botas, e o deputado federal Luiz Carlos Mota, para homenagear os voluntários da Força Nacional do SUS aqui presentes com a entrega de certificados. Então, quero convidar aqui o senhor Rodrigo Guerino Stabelli. Convido agora a senhora Juliana Lima de Araújo.